Fala tropa, Robson na área para mais uma dica importantíssima de direito penal militar, falando hoje da ação penal previstos no artigo 121 e 122. Vamos falar primeiro do artigo 121. Muitos alunos me procuram pedindo para mim gravar conteúdos em relação a esses artigos. Artigo 121 ele diz: a ação penal é promovida pelo Ministério Público Militar na forma da lei. Então, em regra, os crimes militares são de ação penal pública incondicionada. Essa é a regra, porque temos exceções. Parágrafo único do artigo 121. Será admitida ação privada se a ação pública não for intentada no prazo legal. O prazo legal, em regra, seria de 6 meses. Então, vamos lá. O militar cometeu um crime militar, e o Ministério Público Militar ficou inerte, ele nada fez. Nesse caso, será admitida ação privada se a ação pública não for intentada no prazo legal. Nesse caso, é sim aceito. Prazo em regra seria de 6 meses. Professor, agora vamos falar aqui do artigo 122, que é a dependência de requisição. Vou ler para vocês. Nos crimes previstos nos artigos 136 a 141 deste Código, que são os crimes contra a segurança externa do país, a ação penal, quando o agente for militar, depende da requisição do comando da força a que ele estiver subordinado. Então, se o militar cometer um crime lá, seja ele da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Professor, de quem é essa requisição? Depende. Se ele for do Exército, comando do Exército. Se ele for da Aeronáutica, requisição do comando da Aeronáutica. Se ele for da Marinha, requisição do comando da Marinha. Beleza. Observado que, no caso do artigo 141, somente nesse caso do artigo 141, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. Professor, agora sim eu estou entendendo. Então, vamos lá. Se o militar praticar o crime do artigo 136 a 141, vai depender de uma requisição para que a ação penal ela corra normalmente? Sim. Depende de qual força ele é. Se é do Exército, Marinha ou Aeronáutica. Se ele for civil e cometer o crime do artigo 141, específico do artigo 141, e não houver coautor militar, aí a requisição será do Ministério da Justiça. Lembrando que o artigo 136 é hostilidade contra país estrangeiro, aquele militar que está gerando hostilidade contra o país estrangeiro, seja lá, militar do Exército Brasileiro, gerando conflitos com militares lá da Argentina, da Venezuela, do Chile. Nesse caso, depende da requisição da força a que ele estiver subordinado. E no caso do artigo 141, se o civil praticar crime, contra militares federais, militares das Forças Armadas, que é o entendimento para gerar conflito ou divergência contra o Brasil, aí a requisição será do Ministério da Justiça. Fica com essa dica do Robson, que vai estar lá na tua prova. Valeu!